Começa agora o programa Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira. Olá, querido ouvinte da Rede 316, agora também aqui no canal de YouTube, nós que estávamos sempre juntos aí toda segunda-feira, de 5 da tarde às 6 da noite, estamos agora ao vivo no YouTube da Rede 316 e no programa de hoje nós vamos falar sobre a Comissão de Apoio às Igrejas, essa que é uma das comissões do Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira, e nós vamos te explicar como é que ela funciona, quais são as suas atribuições e muito mais. Já quero te pedir para você deixar o seu joinha aí, se você estiver pelo YouTube, deixe o seu joinha, que você se inscreva no canal da Rede 316, canal que está recomeçando, né, por conta de alguns imprevistos, então deixe o seu like aí nessa live, compartilha o link desse vídeo aí com outras pessoas, nos grupos da sua igreja, para que mais pessoas participem conosco aqui. E se você estiver nos ouvindo pelo aplicativo da Rede 316, você pode mandar mensagem para nós no WhatsApp, código 11 9 3003 0316, código 11 9 3003 0316. Você pode interagir conosco por lá também, assim como no chat do YouTube, essa novidade. Esse que é o primeiro Batistas em Pauta aqui ao vivo no canal da Rede 316 no YouTube. Você que acompanha o canal aqui já deve ter assistido a outros programas da Rede 316 e é muito bom aparecer aqui para vocês também agora no Batistas em Pauta. Já quero te pedir também que você siga a Convenção Batista Brasileira nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, onde você pode assistir também as outras edições do Batistas em Pauta. Você tem um WhatsApp também que você pode mandar matérias para o Jornal Batista, que é o código 21 97291 4938, código 21 97291 4938. E sem mais delongas, como eu falei, hoje nós vamos falar de uma das comissões do Conselho Geral da CBB, porque muitas vezes vocês só ouvem falar, né, das reuniões do Conselho Geral da CBB, que eles se reuniram aqui no Centro Batista Brasileiro, que é onde fica a sede da CBB, das juntas missionárias, o Seminário do Sul, por exemplo. Mas hoje nós vamos te apresentar uma dessas comissões que trabalham para atender os batistas brasileiros. E essa comissão é a Comissão de Apoio às Igrejas, e eu convidei o querido pastor Samuel Lopes. Ele é o relator dessa comissão e, além disso, ele é o diretor executivo da Convenção Batista do Mato Grosso e ele faz parte também da diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Acabou de ser eleito lá em Foz do Iguaçu como segundo secretário. Então, querido pastor Samuel Lopes, seja muito bem-vindo ao Batistas em Pauta. Né, como eu falei com o senhor antes da gente começar, o senhor já é o pioneiro, né? É o primeiro convidado nessa nova fase aqui do nosso programa. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Estevão, meu amigo, boa tarde. Bom, primeiro eu quero dizer que, para mim, é uma honra, eu me sinto lisonjeado ao receber o convite para estar com você aqui no Batistas em Pauta. Com certeza, essa honraria se torna ainda maior por saber que eu sou o pioneiro aí para poder chegar no YouTube aqui com o Batistas em Pauta. Então é isso aí. Então você que está ouvindo a gente aí, assistindo a gente também, pega essa live, compartilha, deixa o seu like no vídeo aí para o YouTube também entender, né, que essa live ela é relevante e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam ser abençoadas por esse material e por tudo aquilo que nós vamos conversar hoje por aqui. Pastor Samuel, então eu já gostaria que o senhor explicasse, né, de maneira geral aí quais são as principais atribuições, né? Quando a gente pensa em comissão de apoio às igrejas, talvez muitas pessoas pensem apenas na questão de resolver problemas de igreja, né? Mas a comissão, ela tem muitas outras atribuições, né? Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem está assistindo, com quem está ouvindo o Batistas em Pauta. Perfeito, vamos lá. Antes de mais nada, já cumprimentei você, Estevão. Quero cumprimentar a todos que estão participando desta live, a todos que estão nos ouvindo na 316 e dizer que é uma alegria enorme poder fazer parte deste programa neste dia. Bom, quanto às atribuições da Comissão de Apoio às Igrejas, como você bem disse, as pessoas normalmente, quando se fala de apoio à igreja, já pensam em problemas, em alguma dificuldade. Mas o papel principal da nossa comissão tem sido, e eu louvo a Deus por isso, apreciar os pedidos de solicitação de ingresso de novas igrejas na Convenção Batista Brasileira.
Aí, lá no artigo 62 do nosso regimento interno, ele diz que o papel desta comissão, as atribuições dessa comissão, é emitir parecer sobre o ingresso ou desligamento de igrejas do rol cooperativo. O inciso 2, ele fala que é dar parecer à cooperação de outras organizações missionárias e internacionais. Já o inciso 3º, ele diz ainda que compete, é a atribuição desta comissão, analisar as metodologias de trabalho de igrejas oriundas de outras organizações e ministérios não integrantes da Convenção Batista Brasileira. E, por fim, o inciso 4, ele diz que o papel desta comissão é assessorar o diretor executivo nas pesquisas que realiza junto às igrejas oriundas, as igrejas da Convenção Batista Brasileira, com a finalidade de aperfeiçoar o trabalho cooperativo. Essas são as principais atribuições da nossa comissão. Perfeito. Já quero pegar um gancho no que o senhor falou aí sobre igrejas oriundas, né, de outros ministérios, outras organizações. O que seria exatamente isso? Temos recebido solicitações, por exemplo, de igrejas que a princípio são de outra denominação e querem fazer parte do rol de membros da CBB, querem entrar, né, digamos assim, na doutrina batista, é isso? Olha, o regimento, ele nos dá esta direção. Pelo que eu entendi do regimento, ele está nos dizendo isso, que aquela igreja que deseja se filiar à Convenção Batista Brasileira teria essa prerrogativa de fazer a sua solicitação e essa solicitação ser apreciada pelo Conselho Geral e pela Convenção Batista Brasileira em Assembleia Geral Ordinária. Mas, desde que eu estou frequentando a CBB como um dos membros do Conselho, e eu faço isso desde 2010, quando ingressei como executivo da Convenção Batista de Mato Grosso, até esse momento nós não recebemos nenhuma igreja de uma outra denominação querendo filiar-se. Mas eu já fui, inclusive, questionado por igrejas que desejam se filiar à Convenção Batista Brasileira. É claro, não há nenhum impedimento que ela faça a sua solicitação. O que vai acontecer é que o Conselho Geral, a Assembleia da Convenção Batista Brasileira vai apreciar esse pedido e ela vai dizer, a Assembleia vai dizer se recebe ou se não recebe essa igreja. Perfeito. Outro ponto que eu achei muito interessante que o senhor explicou para a gente aí, como uma das atribuições, que eu até não sabia, né, dessas atribuições, é essa questão da pesquisa com as igrejas, né? Trazer essas informações para o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Até pensando nesse novo momento que a gente está vivendo, né? Agora o pastor Sócrates na função de chanceler da CBB, em que ele vai ter um pouco dessa... um pouco não, né? Praticamente a função dele vai ser essa, né? De visitar os campos, as convenções estaduais, as igrejas. O senhor acha que essa função, acho que se não me engano, inciso 4 que o senhor falou, essa função ainda vai ser mais utilizada pela Comissão de Apoio às Igrejas, numa parceria com o chanceler da CBB? Com essa nova estrutura, com a figura do chanceler, e aí o chanceler, sendo o pastor Sócrates, nesse momento, fazendo essa interação com as nossas convenções, com certeza, você pode ter a mais absoluta certeza que nós vamos ter aí, junto com o diretor executivo, mais essa tarefa em pauta de ajudar nas pesquisas que certamente serão realizadas junto às convenções, até porque agora, com a presença da convenção através do chanceler nas convenções estaduais, isso vai aproximar muito mais ainda a CBB das convenções estaduais. Perfeito, muito bom. E como o nome já diz, né, é uma comissão, né? São várias pessoas trabalhando, né? O senhor é o relator, e tem outros irmãos aí desse Brasil Batista atuando nessa comissão. Gostaria que o senhor apresentasse também os outros membros da comissão, na verdade. Não sei se o senhor sabe também o estado que eles fazem parte, e se cada um tem e cada um deles tem alguma função diferente nessa comissão. Vamos lá. Bem, a Comissão de Apoio às Igrejas, ela conta com 5 membros efetivos. E destes 5, um é o relator. Todos os membros, todos eles, exercem a mesma função. Nós trabalhamos ali em conjunto.
Não há uma atribuição específica para um ou dois, ou esse ou aquele membro. Então, todos nós trabalhamos numa mesma direção, com o mesmo objetivo, e aí a figura do relator é exatamente para apresentar o parecer dessa comissão, tanto ao Conselho Geral quanto à Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Hoje eu tenho a alegria, eu tenho a honra de poder trabalhar com o pastor Davidson Pereira de Freitas, da Convenção Batista Carioca, pastor Samuel Esperandio, da Convenção Batista Pioneira, o pastor Rui Gonçalves Ferreira, da Convenção Batista do Pará, e o pastor Josué Moura Santana, da Convenção Batista do Tocantins. Esses 4 membros do conselho, junto a este que vos fala, são os membros atual do conselho, da Comissão de Apoio às Igrejas, junto ao Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira. É até interessante aqui, enquanto o senhor falava esses nomes, não sei se o último membro que o senhor falou mas pelo que eu entendi, todos os membros dessa comissão são diretores executivos das suas respectivas convenções estaduais, né? Todos eles todos nós que fazemos parte da comissão, neste momento, pelo menos neste contexto, nós somos executivos de uma convenção estadual. É muito importante isso, né? Claro que não é uma obrigatoriedade, né? Mas ter o diretor executivo da convenção estadual atuando numa comissão como essa, né? É muito importante, né? Porque são vocês que estão rodando o estado. Eu vejo o senhor bastante viajando pelo estado do Mato Grosso, visitando as igrejas, os projetos. Então, até nessa questão das informações, né? Para trazer para o diretor-geral, para o conselho da CBB sobre as igrejas, né? Então, são figuras extremamente estratégicas, né? Perfeito, com certeza. Eu não vejo uma outra função melhor do que o próprio executivo de uma convenção estadual fazer parte de uma comissão como essa. Perfeito, muito bom. Já quero saudar também aqui os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube da Rede 316. Temos a irmã Licínia, que é lá de Cuiabá, inclusive é membro do conselho também da CBB, na Comissão de Planejamento Estratégico, ela faz parte lá do campo do pastor Samuel. Temos a Liomar Cesário Rosa, minha mamãe, está assistindo a gente, lá de Belfor Roxo, nossa cidade, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Temos o Ademar Alves, dos Anjos Júnior, ele que também é de Cuiabá. Temos a Emily Breder, que é vizinha praticamente aí do pastor Samuel, que está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver se tem mais gente conosco aqui. Temos o Ministério do Reino assistindo conosco aqui também. O Arcadit, que faz parte aí também da equipe da Rede 316. Então é muito bom ter vocês conosco aqui. Pega o link dessa live, compartilha nos grupos, compartilha com seus amigos aí. Deixa o seu like, que é muito importante na live aqui no YouTube, para ele recomendar essa live e esse vídeo depois para mais pessoas, tá bom? Pastor Samuel, agora nessa parte aí que o senhor falou de ingresso das igrejas. O que uma igreja precisa para ser filiada à CBB? Não é simplesmente chegar aqui, pedir o ingresso e acabou, já está filiada, né? Tem todo um processo, né? Então, como que é esse processo e o que ela precisa? Sim, perfeito. Eu quero, com a sua permissão, cumprimentar os mato-grossenses que estão presentes aí. Eu estou sendo, o Estevão, honrado com a presença da minha esposa. Ela está ali, Ih, rapaz, está de olho. Você viu aí? Bem, o que precisa, de fato, para uma igreja solicitar o seu ingresso na Convenção Batista Brasileira? Em primeiro lugar, é preciso que seja uma igreja organizada. O que é uma igreja organizada? Não é que ela seja desorganizada. É uma igreja, efetivamente, ela já é independente, ela não tem uma igreja sobre ela já se tornou, deixou de ser uma congregação local ou uma missão batista e passou a ser uma igreja organizada. Porque quando a igreja é organizada, ela passa agora a se tornar pessoa jurídica. Ela tem que ser detentora de um CNPJ ativo. É a primeira coisa, ela precisa ser uma igreja organizada, pessoa jurídica. Depois ela precisa solicitar o seu ingresso através de um formulário de solicitação de ingresso na Convenção Batista Brasileira. Nesse formulário, ela vai informar todos os dados dessa igreja, a diretoria, quando ela foi organizada, com quantos números de membros ela foi organizada, qual é o número de membros atuais. O formulário ele vai dar assim um raio-x de quem é essa igreja que está solicitando. Além do formulário, ela precisa apresentar uma cópia da ata em que aconteceu
a organização dessa igreja, a ata de fundação dessa igreja. E nesta ata, ou numa segunda ata, ela precisa também, como igreja, deliberar sobre o seu pedido de ingresso na Convenção Batista Brasileira. Eu me lembro que quando era pastor de uma igreja local, a Igreja Batista em Sorriso, eu sempre fazia as igrejas que eu organizei, na própria ata de fundação da igreja, nós já votávamos a igreja pedindo filiação ou decidindo por filiar-se à Convenção Batista Brasileira. Ou seja, pessoa jurídica, formulário de ingresso, ata de fundação e solicitação de ingresso devidamente registrado em cartório, estatuto, tem que apresentar também uma cópia do estatuto devidamente registrado em cartório e, por fim, apresentar o cartão do CNPJ. Com esses documentos, eles são encaminhados à Convenção Estadual e a Convenção Estadual reúne as várias igrejas que desejam pedir o seu ingresso e encaminham para a CBB em atenção à Comissão de Apoio às Igrejas, que vai apreciar o pedido de solicitação. Perfeito. Todo um processo bem amarrado, né, para que a gente não tenha problemas, né, futuramente. Exatamente. E esses documentos, eles ficam, com a sua permissão, Estevam, eles ficam arquivados na CBB, porque a partir do momento que ela é recebida numa assembleia, a partir desse documento é que ela vai ser cadastrada como uma igreja da Convenção Batista Brasileira, e esses documentos ficam lá à disposição nos arquivos da Convenção. Perfeito. Algo que o senhor falou aí que é importante, né, que eu já vi ser alvo de discussões no bom sentido, né, em assembleias da CBB, em reuniões do Conselho, é o fato da igreja pertencer a uma convenção estadual, né? Não sei se é a mesma obrigatoriedade em relação à associação local, mas a igreja precisa estar filiada a uma convenção estadual, não é mesmo? O próprio formulário já diz isso. Ele tem lá uma pergunta. A igreja está afiliada à convenção estadual? Só que nós temos que levar em consideração um fator. De repente, a igreja ela foi organizada nos interregnos da Assembleia da Convenção Estadual. E não houve tempo suficiente para que essa igreja pudesse apresentar o seu pedido de filiação à Convenção Estadual. Então, ela vai responder que ainda não é filiada. E aí, ela vai ser filiada na CBB e aí ela será filiada na Convenção Estadual. Mas, se ela tiver tempo hábil, é importante que ela já esteja filiada à Convenção Estadual. Perfeito. E quanto tempo leva mais ou menos, pastor? O senhor falou dessa questão desse interregno aí, né? Que é esse intervalo de uma Assembleia da Convenção Estadual, outra, né? Ou da própria Assembleia da CBB também, né? Quanto tempo que, em média, né, que isso pode acontecer? Para essa apreciação de documentação e tudo mais? Como eu disse, o processo é tranquilo. Ele não tem nenhuma dificuldade. As dificuldades no tempo de apreciação do pedido vai depender da Assembleia. Por exemplo, em algumas assembleias, na última em Foz do Iguaçu mesmo, um executivo me entregou alguns documentos para serem apreciados. Só que ele não pode ser apreciado na Assembleia porque a comissão não se reuniu para avaliar os documentos e muito menos apresentou para o Conselho Geral. Então, esse processo que em tese, está sendo iniciado numa Assembleia em andamento, só vai ser apreciado na Assembleia seguinte, um ano depois. Mas se não for isso, por exemplo, o Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira, a sua última reunião, a reunião que antecede a Assembleia, normalmente acontece no mês de novembro. Se chega uma documentação em novembro para essa comissão apreciar, ela vai analisar os documentos e recomendar, estando em acordo, recomendar que essa igreja seja recebida já na Assembleia em janeiro, ou seja, de novembro a janeiro são 2 meses. Sim. Ela já estará sendo recebida como uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Então, o tempo vai depender de quando esses documentos chegam, de fato, nas mãos da comissão, para que essa comissão possa analisá-los. Perfeito. O senhor falou, né, dessa questão dessa tranquilidade, né? Tem sido assim, o senhor está desde 2010 no Conselho, não sei se já desde esse período como relator dessa comissão. Como é que tem sido a relação entre CBB, convenções estaduais, com as igrejas? É bem tranquilo esse processo ou já teve algum processo que talvez foi um pouco mais burocrático, digamos assim? Bom, do tempo que eu estou até agora, todo o processo que eu pude acompanhar, ele tem sido completamente tranquilo. Até porque os pedidos de ingresso
na Convenção Batista Brasileira chegam para a comissão através das convenções estaduais. E a convenção estadual, ela tem know-how para recomendar ou não a filiação de uma igreja na Convenção Batista Brasileira. Então, diante disso, o processo até aqui tem sido tranquilo, sem nenhuma preocupação. Perfeito. Eu gostaria que o senhor também compartilhasse, né, nesse tempo que o senhor está aí, com certeza, não foram apenas processos assim de filiação, né? Mas com certeza tem, de certa forma, um envolvimento com a história da igreja, com o processo muitas vezes é o processo de criação, né, de uma igreja que está acontecendo ali nesse período. Já vi casos, por exemplo, lá em 2020, acho que na Assembleia da CBB, teve a organização de uma igreja lá também, na cidade de Goiânia. Tem algum processo, alguma história nesse tempo que marcou o seu trabalho aí como relator dessa comissão? Tem. Apesar de ter sido organizada em Goiânia, não é por conta desse fato, mas eu tenho foi uma igreja de Goiânia, a Igreja Batista Calvário. Essa igreja, ela marcou porque o processo dela se estendeu por um período considerável. Isso porque não estava devidamente em conformidade com os requisitos necessários para a sua admissão. Mas aí, agora em 2023, ela foi recebida em Foz do Iguaçu como uma das igrejas da Convenção Batista Brasileira. Então, essa igreja me marcou por isso. Acabei constituindo uma amizade com as pessoas envolvidas no processo, porque quando você devolve, essa igreja apresenta uma pendência, você fala, a nossa comissão, ela faz um contato direto com a igreja, não é nem com a convenção estadual, muitas vezes, fala direto com a igreja, olha, está precisando desse documento para adiantar o processo. Quando a igreja tem dificuldade, a gente fala com a convenção, mas essa igreja me marcou exatamente por isso. Pacientemente, a igreja aguardou, e aí, finalmente, em 2024, em Foz do Iguaçu, ela foi recebida na Convenção Batista Brasileira. Igreja Batista Calvário, na cidade de Goiânia. Legal. Um abraço aí para os irmãos, então, da Igreja Batista do Calvário, em Goiânia. Um processo longo, né? 4 anos aí de luta, mas no final deu certo. Faz parte aí das são mais de 14 mil, né? Contando igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Brasileira. Quero ler também aqui algumas mensagens que nós recebemos lá no WhatsApp da Rede 316. Então, se você quiser mandar mensagem por lá também, além aqui do chat do YouTube, deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente tem recebido pelo nosso WhatsApp. Temos a irmã Cisleide Alves Santos, ela que é da PIB em Irecê, na Bahia, está ouvindo o nosso programa aqui também. Deixa eu ver mais mensagens que nós temos aqui. Saiu um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto aqui no WhatsApp da Rede 316, mas temos mensagens aqui também no YouTube. A Marisa Costa, Marisa, que é apresentadora também aqui do Mulher Cristã Hoje, que é o programa da União Feminina, aqui na Rede 316, toda terça-feira, às 5 da tarde. Também um abraço para a Marisa. Temos o Gilson Siqueira de Assis, mandando um abraço para o pastor Samuel, falando que esse é meu amigo. Então, pastor Gilson é presidente da seção da Ordem dos Pastores Batistas, seção Mato Grosso, viu? Então, um abraço para ele aí, né? Tem que bater continência, né? Presidente da seção tem que bater continência. Deixa eu ver aqui, tem um pastor Luiz Rodrigues, que é de Água Boa, se eu não me engano é esse o nome do local, né? Tem a Maria da Glória Salvador, que está nos ouvindo também, que estava lá na rádio, agora veio aqui para o YouTube e está acompanhando o nosso programa por aqui também. É muito bom ter a sua audiência aqui no YouTube, também aqui lá no aplicativo da Rede 316, na Rádio 316. Estamos começando hoje, esse é o primeiro Batistas em Pauta ao vivo no YouTube da Rede 316. Já quero te avisar também que, assim como na semana passada, nós teremos um sorteio aqui no Batistas em Pauta em comemoração aos 3 anos da Rede 316. Então, nesse período, a gente está comemorando esse aniversário. Então, você precisa mandar uma mensagem lá no WhatsApp para a gente salvar o seu número. Código 11 9 3003 0316. Está passando aí na sua tela. Ó. Não diga alô, diga Rede 316, 3 anos de amor no ar. Então, se o telefone tocar nesse período aí que nós estivermos juntos, fica ligado. Você pode ganhar uma caneca
da Rede 316. Eu tenho uma caneca dessa também lá em casa, bonita, e você pode ter uma dessa também aí na sua coleção. Beleza? Pastor Samuel, o senhor falou aí que teve essa igreja aí que teve esse período aí de 4 anos, né, entre idas e vindas para ser aceita no hall de membros no hall de igrejas filiadas à CBB. Quantas igrejas na última assembleia de Foz do Iguaçu foram filiadas? Foram filiadas hoje, teve 64 igrejas de 14 convenções. Aliás, deixe-me fazer aqui uma observação. Aproveitando que nós estamos ao vivo, e eu quero chamar a atenção para os executivos da Convenção Batista Brasileira. Algumas igrejas, elas se organizam enquanto igrejas, se emancipam enquanto igrejas e esquecem de pedir a sua filiação à CBB. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque na comissão eu tenho visto que nós recebemos pedido de ingresso de igrejas que foram organizadas em 2001, 2002, Caramba. 2005, 2010. E segundo, porque eu vejo isso muitas vezes aqui no estado, igrejas que se organizaram e simplesmente não pediram o seu ingresso, mas se consideram como igreja da Convenção Batista Brasileira. Então, que esses executivos, eles possam fazer um trabalho, nós como executivos, façamos um trabalho, intensificar um trabalho aí de fazer com que todas as nossas igrejas organizadas possam pedir o seu ingresso na CBB, né? Elas fazem parte de fato, mas não fazem parte de direito, porque se não são membros da CBB, não podem participar de uma assembleia. Então, seria muito importante que nós aumentássemos esse número. No último ano, agora, a última assembleia, foram 64 igrejas, 14 congregações. Eu gostaria muito que 100% das nossas convenções pudessem apresentar pedido de ingresso de suas igrejas, para nós termos o maior número possível. Perfeito. Realmente, às vezes tem esse ruído de informação, né? Às vezes até o executivo está aqui, por exemplo, na reunião do Conselho Geral, mas talvez essa informação não chegue como deve nos campos, né? Nas organizações estaduais, nas associações, acaba faltando esse diálogo, ou talvez a igreja até, né, acontece também, de não ter tanta proximidade assim, né, com o trabalho denominacional, mas ao mesmo tempo ela quer fazer parte da Convenção Batista Brasileira, né, entende que a CBB, né, é uma organização séria e quer fazer parte também. Né? Então acontece às vezes. Ela se sente parte. Por exemplo, uma igreja, segunda igreja batista de tal lugar, ela se sente parte da CBB. Né? Só que para ela fazer parte de fato e de direito, ela precisa entrar com seu pedido de ingresso para que ela possa ser recebida pela Assembleia da CBB. Perfeito. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui, que eu acabei deixando passar batido aqui. Tem uma irmã que eu acho que é de Cuiabá e que foi chateada comigo. É a irmã Irani. Já enviei várias mensagens para o nosso executivo. Diretora do nosso seminário aqui, viu, irmã Irani? Missionária Irani. Ô, minha irmã missionária Irani, dá um desconto aí que hoje eu tô aprendendo ainda. Eu estou aqui no YouTube, eu estou no aplicativo do WhatsApp da Rede 316, então eu tô aprendendo. Mas, irmã Irani, obrigado aí pela sua audiência. Deixa eu descer aqui que tem mais mensagem chegando. Inclusive, pastor Samuel, tem uma pergunta para o senhor aqui do Arcadit, né? Ele é o produtor de conteúdo do Quarta Retrô, aqui da Rede 316. Congregações de igrejas precisam pedir filiação à CBB ou, por serem congregações de igreja da CBB, automaticamente vão para a convenção? Muito boa pergunta, Estevão. Veja bem, eu quero aí dar boa tarde aí ao Arcadit, não é isso? Dos Santos. Irmão Arcadit. Uma congregação é resultado da expansão do reino de Deus de uma determinada igreja. Ou seja, para que uma igreja se organize, ela precisa basicamente de 3 coisas importantes. Ela precisa ser autossustentável, ela precisa ser auto-administrável e ela precisa ser missionária, precisa ser proclamadora, ela precisa expandir o reino de Deus. E a congregação é uma extensão da igreja que ela faz parte. Tanto é que os membros desta congregação são dessa igreja que está plantando essa nova igreja. Então, para que ela possa se filiar à Convenção Batista Brasileira e pedir o seu ingresso na CBB, ela precisa, como eu falei anteriormente, ela precisa se organizar a igreja. Ela precisa ser organizada, precisa ter um CNPJ, precisa apresentar a ata de organização e pedir de filiação e precisa apresentar o cartão do seu CNPJ juntamente com o estatuto. Então, a congregação ela não tem como pedir o seu ingresso
porque ela já é ingressa por fazer parte de uma igreja que está afiliada à CBB. Perfeito. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. Temos a irmã Ana Cristina. Graça e paz, amados, irmãos e irmãs, assistindo essa programação abençoada daqui da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Um abraço para a nossa irmã Ana Cristina, ouvindo Batistas em Pauta, lá de Natal. Natal que foi a cidade aí que recebeu a 99ª Assembleia da CBB no ano de 2019. Deixa eu ver mais algumas mensagens aqui. Tem o pastor Vanoí, a pastor Gilaine Silva. Um abraço ao pastor Samuel, que também é meu amigo. Imagino que seja também do campo do Mato Grosso, né? A firma veio forte, né, pastor Samuel, aí do Mato Grosso, né? Um abraço para os irmãos aí do Mato Grosso que estão ouvindo aqui a nossa Rede 316 no YouTube. E, além disso, temos pessoas nos ouvindo lá no aplicativo ou no site da Rede 316. Deixa eu ler algumas cidades aqui que estão também nos acompanhando. E além de pessoas aqui no Brasil, temos pessoas no Canadá, na França, na Bélgica e na Finlândia ouvindo Batistas em Pauta. É sempre bom contar com essa audiência internacional aí. Imagino que sejam batistas aí brasileiros espalhados pelo mundo nos ouvindo. Então, uma saudação mais uma vez a esses irmãos. Temos gente aqui de São Paulo, capital, Paulista, Pernambuco, Feira de Santana, Bahia, Cristalina, Goiás, Tocantinópolis, Jaru, em Rondônia, Vila Velha, Espírito Santo, Valença, na Bahia, Goianinha, Rio Grande do Norte, Águia Branca, no Espírito Santo. Enfim, são muitas cidades aqui, muitas pessoas acompanhando o Batistas em Pauta. Voltando às perguntas, pastor Samuel, nós temos visto aí surgir, né, dentro do nosso contexto batista, uma série de, talvez a gente pode chamar de novos modelos de igrejas, né? Uma igreja que é filial e a gente pode dizer que ela tem franquias, digamos assim, né? Na verdade, ela é sede, né? E ela tem suas franquias, né, espalhadas pela mesma cidade, ou pelo país, ou até pelo mundo, como a gente tem visto também. A comissão tem recebido essas solicitações também para ingresso no hall da CBB, e como que a comissão, o conselho, a própria Assembleia da CBB tem lidado. Porque eu vejo muita gente reclamando disso, né? Eu também monitoro as redes sociais da CBB, tem gente que fica reclamando lá, a igreja X, YZ está fora da eclesiologia, né? O que a CBB vai fazer? Está fazendo vista grossa? Como é que faz? Então, a Comissão de Apoio às Igrejas está diretamente ligada a isso, né? Acredito eu, né? Então, como é que os irmãos têm lidado com isso? Vamos lá. De fato, tem sido algo que tem acontecido com grande frequência, tem sido aí, vou usar a expressão, um fenômeno, né? Porque, inicialmente, eu até reportei anteriormente na pergunta que eu falei sobre a questão da filiação da congregação. Para que uma igreja seja filiada, ela precisa se organizar uma igreja batista. Então, o projeto da Convenção Batista Brasileira para as igrejas é exatamente esse. O tripé é esse. É você ser autossustentável, ser auto-administrável e você ser plantador de igreja. A igreja, em tese, seria isso. Mas, no contexto atual, tem surgido algumas igrejas batistas, vou falar da nossa denominação, que não estão mais constituindo congregações com o objetivo de organizá-las. Estão constituindo, como você disse, filiais, estão constituindo extensões, estão constituindo campos avançados. E estas extensões, campos avançados e filiais, elas não, até agora, nós não apreciamos nenhum pedido de uma extensão ou de uma filial ou de um campus avançado para ingressar na CBB. Porque aí volto à pergunta anterior. Ela está debaixo de uma igreja afiliada à CBB. Os membros fazem parte da igreja que é afiliada à CBB. Então, a igreja-mãe afiliada, ela não deixou de organizar para mantê-las ali no seu hall de igrejas, como igreja local, e aí ela não entra com pedido, não tem feito pedido. Se fizer, a orientação é a mesma. Vocês precisam, primeiro, se organizar enquanto igreja, tornarem-se pessoas jurídicas e apresentarem os documentos constitutivos juntamente com o pedido de ingresso. Mas nós não temos recebido nenhuma igreja nessa condição de filial, de extensão, de campus avançado. Até agora nós não recebemos, não. Se recebemos, nós vamos dar um encaminhamento que precisa ser dado. Vamos apreciar, emitir um parecer e encaminhar para o Conselho Geral,
e que, por sua vez, pode decidir se manda para a Assembleia Geral ou não. Perfeito. E como que o senhor vê essa questão? O senhor acha que deve receber, não deve receber? Como diz, a regra é clara. Para se receber uma igreja, ela precisa ser organizada. Perfeito. Mas eu acredito que em algum momento nós vamos ter que lidar com uma situação como essa. Sim. Agora, para receber, ela já faz parte. Se ela não é uma igreja organizada, ela já faz parte por ser uma extensão, por ser uma congregação, por ser uma filial, por ser um campus avançado, ela já faz parte porque ela está vinculada a uma igreja que está afiliada à CBB. Então, ela não está fora. Tá? O que precisa é tomar uma decisão em relação à própria igreja local de que se ela vai organizar ou não. Se ela não vai se organizar, não existe razão para que ela possa pedir a sua filiação à CBB, uma vez que ela já faz parte da Convenção Batista Brasileira. Perfeito. Temos recebido mais mensagens aqui agora. Vou ler mensagens do WhatsApp. Tá? Temos o irmão Uriel da Paixão Souza. Ele mandou uma mensagem para a gente aqui dizendo o seguinte: Batista desinformado é Batista que não assiste, né, ou que não ouve a Rede 316. Então é isso aí, tem programação aqui, ó, o dia todo para você. Hoje de manhã, por exemplo, nossa irmã Van Gomes estava trazendo aqui como que as famílias, né, as igrejas podem identificar sinais de que uma criança tem um autismo, né, ou a questão de descobrir, né, essa condição já de maneira tardia, após a fase adulta. Então, temos aqui diversos programas para te ajudar a crescer espiritualmente e na sua vida cotidiana. Temos também a mensagem aqui deixa eu ver aqui, o irmão Ricardo, né, que pede orações pelo seu pai, que teve um derrame. Então, peço aos irmãos que estão nos ouvindo aqui, né, que orem pelo irmão Carlos Humberto Jauar, que teve um derrame gravíssimo no dia 9 de março, e desde o dia 12 entrou em coma. Então, irmãos, coloquem, né, nos seus pedidos de orações, em casa ou na igreja, a vida deste irmão que está nos ouvindo. E tem uma pessoa, a irmã Cláudia Mendes, que é da Igreja Batista Nova Aliança, em Governador Valadares, Minas Gerais, está passando um cafezinho e torcendo para ganhar a xícara da Rede 316. Então, ela já mandou a mensagem dela aqui, né, já garantiu o número dela no sorteio. Então, você que está ouvindo a gente, não mandou mensagem lá no WhatsApp da Rede 316, depois que tiver o sorteio, não pode reclamar, hein? Vai lá, manda mensagem, vai passar na sua tela aí, código 11 9 3003 0316, código 11 9 3003 0316. Esse sorteio vai acontecer daqui a pouco aí no final do nosso programa. E chegou uma mensagem aqui, o nosso YouTube está bombando aqui, primeiro programa Batistas em Pauta aqui no YouTube, está bombando, muitas mensagens. Temos o Levi Godinho falando aqui, no poder do Espírito, vamos completar a missão. É isso aí, tema de missões mundiais para 2024. Temos a irmã Elci Soares, boa tarde, ore por minha saúde. Então, peço aos irmãos também aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, que coloquem a vida da nossa irmã Elci Soares nos seus pedidos de oração. Temos o pastor Santiago de Cáceres, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, perdão, é o campo aí do pastor Samuel, orgulho do meu executivo. Um abraço, pastor Santiago, que está ouvindo aqui o nosso programa. Temos a irmã Marisa. A Marisa Vieira falou que estarei neste estado lindo no próximo sábado com as mulheres. A irmã Marisa, eu esqueci de falar, ela também é a mais nova líder nacional da organização Mulher Cristã em Missão. Então, com certeza, vai ir lá abençoar as mulheres aí batistas do estado do Mato Grosso. Temos o Rashid Ezen Mahmoud nos assistindo aqui também. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a todos que estão conosco até este momento aí. No horário de Brasília são quase 10 para as 6. Acho que o pastor Samuel está 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília, então para ele é 10 para as 5. Pastor Samuel, tem uma outra questão que eu já vi também aí assistindo a Assembleia da CBB, né, nesse pouco tempo aí que eu estou trabalhando aqui, se são igrejas que são consideradas sem igreja-mãe, né? O senhor falou aí, já explicou um pouco sobre isso. Para uma igreja ser organizada, ela tem que ter uma igreja que a organize, né? Ela pode ser missão, né? Depois congregação, né? Para depois ela ser formada igreja, né? Esse é o pilar, né, tradicional aí que a gente vê nas igrejas batistas. Mas
por diversos motivos, né? Por exemplo, tem igrejas que são frutos de projetos missionários da nossa junta, por exemplo, né? Que teoricamente elas talvez não tenham uma igreja mãe organizando elas, né? Como a gente espera. Então, como é que a nossa que essa comissão de apoio às igrejas tem lidado também com essa situação? Já vi que foi objeto também de muita discussão também, no bom sentido, né, em assembleias da CBB. Sim, vamos lá. Não só nessa questão, Estevão, mas além desta, em qualquer outra circunstância em que a comissão identifique durante a análise da documentação apresentada por uma igreja que solicita o seu ingresso, a comissão ela identifique qualquer elemento que não esteja alinhado com a nossa realidade, a comissão prontamente ela notifica ao diretor executivo da Convenção Batista Brasileira e segue as suas orientações. Lembrando que toda e qualquer decisão ela parte de um parecer da comissão para o Conselho Geral que recomenda ou não o encaminhamento para a Assembleia. Sobre essa questão de uma igreja não ter uma igreja-mãe, nós vimos lá no início da nossa conversa, no inciso 3 do regimento interno, que diz que a comissão analisa metodologias de trabalho de igrejas oriundas de outras organizações e ministérios. Ou seja, você até me perguntou, nós já recebemos algum pedido de uma igreja de uma outra denominação querendo filiar-se à convenção? Ainda não recebemos. Mas nós recebemos já alguns pedidos, não foi um pedido, mas alguns pedidos de igreja que não tiveram igreja-mãe, projetos missionários que foram organizados e não tem especificamente uma igreja-mãe. Veja bem, diante desse pedido, a comissão ela encaminha para o Conselho Geral e eu me lembro que em 2023, em maio de 2023, esta comissão emitiu um parecer sobre essa questão, até porque não existe nos nossos documentos constitutivos de que a igreja que solicita sua filiação tem que ter igreja-mãe. O que existe é um formulário que tem um campo que pergunta qual é o nome da igreja-mãe. Isso existe. E por conta disso, tanto no Conselho quanto na Assembleia, acabou gerando uma discussão, porque a igreja não tem uma igreja-mãe. Mas, nas últimas vezes que a comissão apresentou congregações pedindo, igrejas que se organizaram, congregações que se organizaram, igrejas sem igreja-mãe, pedindo a sua filiação, apresentou para a Assembleia, para o Conselho, para a Assembleia, essas igrejas foram recebidas no hall de membros e no hall de igrejas da Convenção Batista Brasileira. Não é algo que impeça o fato de não ter igreja-mãe, até porque o parecer da comissão foi para o Conselho Geral, que pediu um parecer da comissão jurídica, e ambos caminharam na mesma direção, de que não existe nenhum impedimento que uma igreja que não tem igreja-mãe, ela seja recebida pela CBB como o hall de igrejas participantes da Convenção Batista Brasileira. Perfeito. E, meus irmãos, a gente já está quase aí no final. Coloca aí nos comentários aí, você que está pelo chat aí do YouTube, o que você está achando aí das informações que o pastor Samuel está compartilhando com a gente? O que você está achando também, né, desse novo formato do Batistas em Pauta aqui pelo YouTube também? Repetindo, né, primeiro programa de muitos que virão ao vivo também no canal da CBB, ou da CBB não, no canal da Rede 316, aqui no YouTube. Depois esse programa vai lá para o canal da CBB no YouTube também, eu coloco conteúdo por lá também. Quero saudar aqui também a irmã Nilza Nogarol. A irmã Nilza, ela faz parte lá da igreja que eu sou membro, Terceira Igreja Batista em Areia Branca, lá em Belfor Roxo, está ouvindo a gente. Tem o nosso líder da célula também lá, a irmã Nilza também faz parte dessa célula, o Vinícius, está ouvindo a gente aqui também. Então, um abraço, Vinícius, um abraço para a irmã Nilza, todos os irmãos da nossa célula lá, nossa célula chamada Maturidade. A gente se reúne toda segunda-feira, às 8h31, né? A gente colocou esse horário aí para chamar a atenção das pessoas. Então, saindo daqui, vou para casa direto, encontrar os irmãos. Então, um abraço para os meus irmãos lá da Terceira Igreja Batista Areia Branca, pastor Marcos e toda a membresia. Temos mais mensagens aqui no WhatsApp também. O Manuel Augusto mandou uma mensagem para a gente aqui. Ele colocou o seguinte: boa tarde, pastor Estevão. Não sou pastor não, né? Pelo menos ainda, né? Sou apenas um jornalista, né? Estou ligado aqui na Rede 316. Quando estou em casa, eu acompanho também pelo canal.
aqui no meu trabalho, acompanho pela rádio. Ele é membro da Primeira Igreja Batista no Jardim Peri, São Paulo, capital. Então, querido irmão Manuel Augusto, muito obrigado pela sua audiência de sempre aqui no Batistas em Pauta. Só um parênteses aí, se eu não me engano, o Jardim Peri é a terra, né, do jogador de futebol lá, o Gabriel Jesus, né, que joga pela seleção brasileira e hoje está lá na Inglaterra. Pastor Samuel, já tivemos uma reunião agora no mês de março, aí, naquela semana de Páscoa, né? O senhor esteve aqui com a gente no Rio de Janeiro. Foi uma reunião um pouco diferente, se eu não me engano, acho que o senhor não apresentou relatórios dessa vez. Né? Não, aliás, não foi só a nossa comissão, nenhuma comissão apresentou relatório. É verdade. Porque, como nós estamos vindo de uma assembleia, e quando é realizada uma assembleia, há uma renovação do conselho e uma renovação das comissões. Então, as comissões foram renovadas. Eu estou com novos pares aí, fazendo parte comigo na comissão, e assim como aconteceu em todas as outras comissões. Por isso, não houve relatório das comissões. Mas, certamente, na próxima reunião, nós vamos estar apresentando um relatório. Perfeito. Teremos reunião ainda em agosto, né, deste ano. Não lembro a data agora, mas teremos reunião em agosto aqui na sede da CBB, e como o pastor Samuel falou anteriormente, a última reunião antes da Assembleia, né, é em novembro. Então, também já pegando esse gancho aí, se você quer, né, participar do maior encontro da CBB, dos Batistas Brasileiros, em janeiro estaremos lá em